Já estamos online. Salve, o poder de uma crespa, primeirinha a entrar. Salve, pessoal. Vicky, tudo pra mim. Érica, sejam bem-vindos, vamos chegando. Quem tá entrando aí, galera, puder compartilhar o link, agradeço demais. Bora compartilhar links checados e verdadeiros. É um pouco disso que a gente vai falar hoje nesse bate-papo. E bora fortalecer aí. Compartilhem o link. Hoje nós vamos falar sobre fake news. Pois é, esse termo em inglês, né? Que nada mais é que notícias falsas, informações falsas. Nós vamos tratar um pouco sobre essa questão que é urgente, que é cada dia mais crescente entre nós, vamos dizer assim. Bora dar um tempinho pro pessoal entrar. Quem puder compartilhar o link aí nos directs, agradeço demais. Bom, então é isso. Boa noite, eu sou do Pente. Sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para quem não me conhece, eu atualmente estou assessor parlamentar na Gabinetona, que é o mandato coletivo das parlamentares Áurea Carolina, Andréia de Jesus, Bela Gonçalves e Cida Falabella. As parlamentares que compõem um mandato coletivo nas 3 esferas do Legislativo brasileiro, uma experiência única e inovadora na América Latina. E também sou especialista em opinião pública, faço parte da movimentação Muitas e também sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política. E hoje, nessa sequência de lives, nós vamos trocar uma ideia mais que essencial e urgente sobre o debate das fake news em tempos de coronavírus. Fake news, que é esse conceito ligado à desinformação, a distribuição de notícias falsas com o advento dos canais e plataformas de comunicação tecnológicas, né, como o WhatsApp, as próprias mídias sociais, o crescimento e a expansão, né, dessa prática já nos trouxe, enquanto coletivo, enquanto sociedade, grandes danos e segue em curso, inclusive por pessoas que ocupam cargos de extrema relevância e responsabilidade no nosso país. Essa prática tem sido recorrente. Então hoje nós vamos trocar uma ideia com a Mariana Cordeiro, que tem o arroba O Poder de uma Crespa, que além de minha amiga pessoal, é estudante de jornalismo, também integra a movimentação Juventude Negra Política e, sobretudo, é uma pesquisadora assídua sobre os processos de desinformação, de combate às fake news, né? E, sobretudo, de uma técnica chamada fact-checking, que é a checagem de fatos, que é inclusive uma das técnicas que nunca foram tão relevantes num contexto de tanta desinformação. Então hoje nós vamos trocar uma ideia. Quem puder, soma aí, dá uma compartilhada no link, envia no direct da galera, chama a galera do grupo da família, porque nos grupos da família geralmente há um fluxo de desinformação e de compartilhamento de links e imagens e mensagens sem nenhuma procedência. Acredito ser de extrema importância convidar essa galera para esse bate-papo. Salve Fatine, salve Shirlene, vulgo minha mãe, salve Paulinha, cria preta, sejam bem-vindas. Salve Cristal, rainha Cristal, que bom que você tá aqui, irmã. Tudo nosso. Salve Felipe Java, meu grande mozão. Salve Grazi Medrado, é isso. Então eu vou convidar aqui a Mariana para entrar na conversa. E antes de mais nada, gente, é isso. Desejar a vocês, geralmente a gente faz desejos nas despedidas, mas que vocês estejam tendo uma quarentena onde o sentido da vida não tenha se perdido e que não se perca, tá?
Mantenham-se firmes nos propósitos de vocês, mantenham-se firmes no que vocês haviam planejado para o primeiro semestre, segundo trimestre, ao longo do ano. Pensem que não acabou, tá? Existe vida após o coronavírus. A gente precisa estar junto e com muita responsabilidade, fortalecer essas nossas redes de solidariedade e, sobretudo, as redes de afeto. Pensem, né, em manter o diálogo constante com as pessoas do seu ciclo e também de outros ciclos que não são os seus primários. Fortaleçam as redes da galera que tá ralando pra caralho para poder fortalecer a distribuição de recursos e alimentos para a subsistência, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social pela questão do travamento, né, das empresas, do trabalho. E vamos seguir junto e não vamos desesperar, porque após um monte ainda há um horizonte, beleza? Então, sem mais delongas, bora bater esse papo aqui com a mais urgente e relevante. E é tudo nosso. E vocês podem ir mandando perguntas aí nos comentários, galera, que na medida do possível nós vamos respondendo vocês, beleza? Tudo nosso. Oi, meu amigo pessoal. Opa, boa noite, Mari. Como é que você tá, irmã? Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo, Mari? Oi. Boa noite. Tá dando pra me ouvir? Tô te ouvindo. Tá, que ótimo. Você quer... Tô te ouvindo. Você quer que eu use o fone? Fica melhor pra você? Quer que eu use o fone? Fica melhor. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Então, tranquilo. Vou colocar o fone aqui. Espero que não trave. Sim. Eita. Mari, a única coisa a voz, ele aqui, se passar um pouco, uma solução. Senão a gente vai assim mesmo, porque nós já passamos por desafios mais. Senão a gente vai assim mesmo, passando por desafios mais. Eu não tô te entendendo. Eu queria saber se as pessoas estão me ouvindo, porque eu tô te ouvindo bem picado. Você tá me ouvindo normal? Tô te ouvindo, mas a sua voz tá voltando no seu áudio. Baixar. Eita, peraí. Enquanto isso, Melhorou? galera, vai compartilhar o link aí. Mais ou menos, eu ainda tô... Você tá ouvindo eco, é isso? Eu ouço o eco da minha própria voz. Eita. É engraçado. Será que é por causa da falta do fone? Será? Mas você tá sem fone? Tô sem fone. Então é assim Tá me mesmo que ouvindo? nós vamos lá, Mari. Vamos falar devagar e nós vamos com eco mesmo, senão a gente não vai. Mari, obrigado por ter topado trocar essa ideia sobre esse tema, nesse contexto, onde muitas pessoas estão passando um momento de reavaliar o sentido da vida, esse período de isolamento social, dado grandes Exato. lacunas, grandes fragilidades, grandes vulnerabilidades que muitas das vezes nós negligenciamos, enquanto cidadãos, enquanto, sobretudo, seres humanos. E Fatine, eu tô sem fone. Eu acabei de descobrir que meu fone tá estragado. E aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo do jeito que tá. Vamos lá, Mari? Vamos. Eu queria Que só assim- saber que vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo, Mari. Nós vamos ter que Beleza, então combinado. Ó, então é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, né, pra gente falar sobre fake news, sobre esse processo aí da pandemia, e sobre todas as questões que envolvem, né, esse processo de desinformação, esse processo de notícias, mensagens que têm tons alarmistas. Então eu tô aqui pra gente trocar uma ideia
bem direcional, bem que a gente mesmo assim interagindo com as pessoas, e aí eu trouxe alguns casos, e aí eu tô prontinha para começar. Ah, que bom, Mari. Então, eu acredito que antes de entrar especificamente nas questões sobre as fake news relacionadas à disseminação do coronavírus, visão do medo, né, da cultura do medo, tom alarmista e tudo mais, eu podia começar de cara para a galera o que é fake, saca? O que são as notícias falsas, são conhecidas fake news, nesse tempo pós-verdade, e qual é o papel da checagem de fato, sobretudo nesse momento, Mário? Tá. Primeiro, né, para falar de fake news, eu vou falar fake news às vezes ou notícias falsas, assim. Então, esses dois termos podem ser usados, né? Muito discutível o uso deles, mas eu vou usar assim, então a gente vai entender o que é esse conceito. Então, fake news é um uso deliberado de mensagens erradas. Então, é deliberado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que está relacionada a uma fraude e a uma fabricação de mentiras. Então, tem um objetivo, seja ele político, para ganhar vantagem em algum aspecto, para roubar dados das pessoas. Então, primeira coisa é deixar fixado aí que é deliberado. Então, é um processo que passa pela intenção de alguém de fabricar essa mentira. Boto fé. Captaram aí? Melhorou a minha voz? Não tá dando eco do mesmo jeito. Mas vamos seguindo, amiga. Vamos ajustando, porque é isso. Assim. Isso, a gente vai trabalhando aí para a gente se entender. Questão de live também, a gente tem que ter um tiquinho de paciência, né? Redes sobrecarregadas e tal. Até porque eu tô com medo, né? Já abri meu guarda-roupa e tem uma live lá me esperando para eu vestir ela. Mas vamos conseguir superando esse medo, né? No contexto do Brasil... É importante também, né? Que as pessoas se comuniquem. É legal. Sim, isso. E de forma qualificada, sobretudo com informações checadas. No contexto do Brasil, Mari, quando você fala sobre esse uso deliberado, né, a difusão deliberada de mensagens com conteúdo falso, no Brasil, recentemente ou há pouco tempo atrás, né, no contexto contemporâneo, nós temos vários exemplos, né? A gente poderia falar de um exemplo que aconteceu hoje, que o presidente da República difundiu mais uma vez, entre as milhares de centenas de vezes, uma mensagem falsa, né, que não correspondia com a realidade, foi sobre o desabastecimento, por exemplo, do Ceasa, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade. Ou a gente também poderia exemplificar como o uso político também das mensagens falsas aconteceram de forma exacerbada no contexto de assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, né, no ano de 2018, que foi o ano das eleições. Então, a importância, né, quando você traz e conceitua o que é as fake news, a gente consegue materializar isso de forma muito rápida no cotidiano de qualquer cidadão, experiências que vêm sendo replicadas e sido naturalizadas, né? No contexto do Brasil, além desses casos, como você enxerga esse uso político dessa prática, Mari? Por exemplo, né, no contexto, digamos, mundial, né, nos Estados Unidos, na eleição que o Trump se elegeu, foi muito forte, né? Foi, assim, um marco, porque a partir daí diz muito sobre as plataformas, né? O Facebook teve que se explicar sobre essas mensagens, sobre a divulgação dos dados das pessoas, sobre a proteção dos dados, né? O proprietário do Facebook teve que ir para o Senado, responder perguntas, e a partir daí também, né? No Brasil, no caso Marielle, por exemplo, depois do assassinato dela, ela foi difamada e essas mensagens foram muito utilizadas, né? Mensagens falsas, dizendo que ela era mulher de um traficante. Então, assim, isso foi um marco em 2018, porque aconteceu no início do ano, né? Começou nas primeiras horas depois do assassinato dela, as mensagens em massa
a difamando, né? E isso, o monitoramento da USP já dizia que nas eleições seria muito importante a gente ter atenção para o WhatsApp, para as mensagens privadas, porque poderia ser muito complexo. E esse cenário, ele se concretizou, né? Nas eleições de 2018, a gente teve fortemente, né, as mensagens em massa, de notícias falsas por WhatsApp, principalmente, a partir de uso de CPF, inclusive de pessoas que já tinham morrido, inúmeros chips, né? Nem podemos falar quantos, e aí que dá origem à CPMI, né, das fake news. Então, assim, é um cenário muito complexo, foi muito complexo. Por quê? Porque fake news sempre existiu. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas inventam coisas para tirar proveito. Mas nesse momento que a gente está, significa que é muito mais, porque as pessoas estão conectadas em redes, a gente tem muito mais ferramentas. Então, esses são os marcos, assim, que eu considero da atualidade para a gente poder falar. Muito importante sua explanação, e você traz também um detalhe, na verdade, um grande fato. A criação da CPMI, para quem não sabe, CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é uma comissão investigativa que foi instalada no Congresso Nacional, e ela é mista porque ela é composta por deputados federais e senadores. Foi instalada no final do ano passado uma CPMI das fake news, a fim de investigar e deliberar sobre os disparos em massa realizados na campanha presidencial de 2018. Isso é muito grave. Isso é muito sério, porque isso diz respeito a um ataque às garantias democráticas, né, de participação. Exatamente. De transparência, a falta de transparência, a manipulação das eleições. Isso é muito sério e isso não é um caso isolado, né? Perceber que essa mesma prática foi realizada em outros países, nos Estados Unidos, na Europa também, né? Isso diz respeito um pouco ao Cambridge Analytica e tal, um pouco mais complexo. Mas nesse contexto, Mari, vamos direto ao assunto, né? Atualmente, a gente tem recebido uma cascata, uma enxurrada de mensagens sobre o que diz respeito ao coronavírus, né? Mas não só sobre o que diz respeito ao vírus, à doença, sobre os impactos econômicos, as relações sociais, né? As políticas públicas que têm sido desenvolvidas a partir, né, como resultado da luta popular de diversos movimentos organizados do Brasil, né? Movimentos sociais. E nesse contexto, o WhatsApp, Mari, eu não sei, eu tenho a sensação que é o lugar onde eu estava, numa intensidade, uma falta de critério. Eu queria que você desse um panorama para a gente, esses aí de análise, mesmo que a galera tenha observado do cotidiano, você pode dar uma ideia aí para a gente? Claro. Eu acho bem importante a gente focar no WhatsApp, porque, segundo o IBGE de 2016, eles apontaram que 94,5% dos brasileiros que utilizam a internet no Brasil usam para troca de mensagem privada, através desses aplicativos de mensagem privada. Então, às vezes, a gente esquece que a plataforma WhatsApp é uma plataforma. Então, muito mais difícil de você mapear de onde a mensagem vem, para onde ela foi, quantas pessoas receberam. Então, é bem importante, nesse momento, eu acho que a gente podia falar de fake news no Facebook, no Instagram, mas, por exemplo, se é uma mensagem no Facebook, uma mensagem que você postou uma coisa lá, outra pessoa pode chegar e falar assim, Du, isso não tá correto, ou fulano, isso não tá correto, e gerar um debate maior. No WhatsApp, por exemplo, eu não tenho acesso aos seus grupos, você não tem acesso aos meus, só os que a gente se comunica. Então, por exemplo, você pode estar recebendo uma mensagem, uma questão, e eu não saber. Então, quem recebe essas mensagens, ela fica no âmbito privado. Então, por isso que é importante a gente discutir a plataforma. Então, após o assassinato da Marielle, especialistas já disseram, organizações, criem canal no WhatsApp para poder mandar mensagem para as pessoas, mensagens verdadeiras. Por quê? Porque tem gente mandando mensagem
sem checar, tem gente mandando mensagem sem verificação. Então, quando a gente fala do WhatsApp e já pegando o link da checagem de notícias falsas, é justamente para a gente melhorar a qualidade dessa informação que circula. Então, várias empresas aí já têm mailings, né, utilizando o WhatsApp, listas que você pode se cadastrar para poder receber mensagens direto no WhatsApp. Por exemplo, a Agência Lupa, Aos Fatos, tem várias, por exemplo, tem vários jornais que você pode se cadastrar e receber mensagens por WhatsApp, inclusive mandar WhatsApp, por exemplo, uma mensagem para falar assim, você pode ver se essa informação é verdadeira, se essa informação é falsa? Então, são 3 agências que eu indico, que é a Agência Lupa, a Agência Aos Fatos e a Pública. Quais já são? Pensando nisso. Repetir, amiga? A Pública, Aos Fatos e a Agência Lupa, que são as 3 principais do Brasil. Tá. Mas aí, por exemplo... Elas você encontra o quê? É site, no Instagram? No site, você pode entrar no Instagram, você pode entrar no Facebook também. Então, é só digitar Agência Lupa, primeira, Agência Lupa, segunda, Aos Fatos e a terceira, a Pública. A Pública mesmo. Entendi. Essas são as principais agências de checagem de informação do Brasil. Isso. E assim, mas o G1 faz esse trabalho, vários jornais, por exemplo, o Estado de Minas também faz esse trabalho de falar assim, essa informação que está circulando no WhatsApp é falsa, essa informação que tá, por exemplo, o Catraca Livre também faz esse trabalho, então você pode se cadastrar nesse WhatsApp dessas empresas, né, desses jornais, para receber notícias checadas. Muito bom, muito bom. Grande utilidade pública, porque... Exato. Realmente esses canais eles não são difundidos nos grupos da família, né? Inclusive, então fica a dica aí para quem está assistindo essa live. Isso. Anote esses endereços, envie nos grupos da família. Quando a galera, e assim, todo tiozão mandar aquela mentira deslavada, você manda para ele. E aí, o interessante é que a gente fica bravo, né? A gente que está mais ligado nesse rolê aí de notícia falsa, de já desconfiar. Alguém falou aí que o El País também faz esse serviço. Isso mesmo, são vários, gente. Eu estou destacando os 3 assim mesmo para a gente, porque são as que são focadas em checagem de notícia falsa, sabe? São realmente agências de checagem. E pensando nisso tudo, né, nas agências... Você tem alguns 2 exemplos aí, Mari, práticos, assim, de mensagens que circularam, mensagens falsas sobre o coronavírus? Tenho vários exemplos, né? A gente podia falar sobre muitas coisas que estão acontecendo, sobre várias mensagens que estão rolando no WhatsApp, mas eu queria focar nas mensagens de tom alarmista, que são as mensagens dizendo para as pessoas que elas podem receber os benefícios que o governo está oferecendo nesse momento, que está todo mundo apertado financeiramente. Então, quando chega no WhatsApp, por exemplo, eu vou falar a primeira. Governo acaba de liberar o cadastramento do auxílio emergencial no valor de R$ 1.200. O agendamento deve ser feito pelo app oficial. Faça o agendamento e aí ele dá um link, certo? Muitas pessoas me mandaram essa mensagem, muitas pessoas me disseram que receberam, e a partir disso eu quero dizer o seguinte, acho que inclusive essa foi meu pai que me mandou, né? Foi meu pai que me mandou essa. Casa de ferreiro, espeto, né, amor? Assim, às vezes eles me mandam porque eles já desconfiam, então eles me mandam perguntando se é verdade. Então, já tem uma relação de confiança aí. Uma consultora pessoal. E aí, por que essa mensagem é falsa? Porque na PL 1066 de 2020, foi para o Senado, né? E agora o presidente Bolsonaro ele precisa sancionar. Então, essa situação não foi operalizada ainda. Então, não existe um cadastramento para ser feito. Então, o que acontece? Essas mensagens, elas partem de um princípio
de que a primeira coisa é verdadeira até, né? Se você for analisar, o governo acaba de liberar, então a base dela tem uma verdade. Está se falando sobre os benefícios. Por que a gente deve desconfiar? A gente deve ir nos canais oficiais, por exemplo. Nesse caso, o site do Senado. Então, o Senado já falou, olha, gente, não foi operalizado ainda. Então, esse ainda não foi liberado. Não tem onde fazer um agendamento. Não tem onde fazer. Inclusive, os senadores estão pressionando o Bolsonaro para sancionar. Então, é por isso que essa mensagem é falsa. Então, foi para o plenário para ser aprovado na segunda-feira, dia 30. A fonte que eu estou falando para vocês aqui é do Senado. E esse link, ele leva para um possível roubo de seus dados. Então, de cartão de crédito, dados né, seus dados pessoais, cadastro de CPF. Então, por isso que a gente não deve clicar. Então, ele te chama para uma ação, para dizer, faça seu agendamento, e no caso não é verdade, porque te leva para um link que não é o oficial, é um link que alguém criou. Então, quando a gente vai verificar esse link, é um link que aponta que é um possível link de roubo de dados. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Muito bom. Mari, e para checar esse link, você geralmente utiliza alguma dessas plataformas, como você sugeriu? A Pública, Uso. a Agência Lucra. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Tem um site que ele chama Vírus Total. Virustotal.com, certo? Lá você pode pegar esse link, copiar e jogar. Então, ele vai te dar informação de que possíveis fraudes você pode estar sendo vítima se você clicar nesse link. Então, assim, o ideal é que você pegue esse link primeiro, jogue numa página de desencurtar o link, né? Porque do mesmo jeito... Porque, assim, esse link, geralmente, ele vai estar encurtado. Então, tem uma URL com outro nome, de outro site. Essas pessoas vão usar formas para modificar esse link, encurtar, para justamente te enganar. Inclusive, muitas vezes, esse link se parece com links oficiais, por exemplo, de sites do governo, de site do Senado. Então, toma muito cuidado com as palavras que estão escritas nesse link e, de preferência, cheque antes de... Verifique, né? Checar, verificar, antes de clicar. Então, assim, recebeu, tem dúvida, não repassa esse link também. Evita. Verifica primeiro. Ah, sim, entendi, Mari. Então, é virustotal.com. Ah, virustotal.com, beleza. Isso, Fatine já colocou aí lindamente no chat. Ótima dica de ferramenta, então, para que Obrigada, Fatine. Para que as pessoas possam checar. Só complementando uma coisa, esse exemplo que você deu, talvez muitas pessoas ainda não saibam, a partir da luta popular e a organização da sociedade civil, foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal um projeto de lei que garante uma renda mínima básica emergencial para as pessoas que estão sendo afetadas economicamente pelo isolamento social e pela dinâmica imposta pelo resguardo, né, relacionado ao coronavírus, para evitar a expansão do coronavírus. Exato. Justamente como a Mari disse, isso foi aprovado, mas ainda não foi implementado, né? Então fiquem atentos e quem está em situações de vulnerabilidade, pesquisem os termos da lei, as condições de quem pode ser beneficiado, mulheres que são chefes de família, trabalhadores informais que estão sem o seu sustento, pessoas desempregadas, consultem, mas consultem em fontes oficiais, por favor. Isso. E dizer também que é um orgulho fazer parte da equipe gabinetona, que na figura da deputada federal Áurea Carolina manifestou total apoio e despendeu todos os esforços no Congresso Nacional para que esse projeto de lei, junto à bancada de oposição ao governo, fosse aprovado. Então, nós estamos juntos nesse corre e vamos seguir, Mari. E nesse contexto também, Mari, você tem dicas de como conversar com a família sobre essas mensagens no WhatsApp, de como pode ser minimizado o impacto e essa prática de difusão simultânea de
conteúdos e links como esse exemplo que você deu, para que isso seja Então, assim, minimizado? aproveitando, né, para dizer sobre esse primeiro caso, você disse aí dos critérios, né, dos trabalhadores informais para receber esse benefício. Então, nessa mensagem que eu li, ela não fala sobre os critérios, ela só fala assim, clique para agendar. Então, ela dá uma parte da história que as pessoas, né, talvez esteja um pouco a par, né, do que está acontecendo, e aí esse imediatismo. Eu estava até conversando com um professor ontem, com o Elias Santos, e aí ele falou uma coisa muito interessante. Geralmente, essas mensagens mexem com o nosso desejo, com o que a gente quer ouvir, né? Então, por exemplo, clique aqui para agendar você receber seus R$ 1.200. Isso é uma mensagem que dá aquele senso assim de urgência, né? Clica para agendar, você está perdendo. Então, para conversar com a família, eu indico muito que você se coloque como fonte. Por exemplo, a minha mãe, ela me manda mensagens que ela acha, me liga, me pergunta, recebeu no WhatsApp, nos grupos dela, de igreja, de tal, de família também. E ela me liga e fala assim, Mariana, recebi uma mensagem assim, você sabe se isso é verdade? Por quê? Porque eu já me propus a ser ponte de uma informação confiável para ela. Então, assim, ao invés de me estressar, de falar assim, por que você está acreditando nisso? Sabe? De ser essa pessoa que está ali julgando, né? Os processos comunicacionais que a minha mãe tá ligada são diferentes dos meus, que nasci numa era mais conectada. Então, o que aconteceu? A minha mãe, ela tem o quê? 5 anos que ela tem um celular, mas ela não aprendeu um monte de coisa sobre o que é estar conectado. Então, a gente precisa ajudá-los, né? Eu acho que é muito nesse lugar de se colocar como ponte. Então, mostrar isso que eu tô falando sobre os pontos que podem ser mentira, cuidado para clicar, cuidado para poder responder. Então, por exemplo, às vezes essas mensagens com esses links, eles te levam para um lugar para cadastrar cartão de crédito, cadastrar CPF, cadastrar endereço. Então, imagina, quem que tá pegando esses dados se a gente não sabe? Então, assim, apresentar fontes confiáveis para sua família. Então, receber uma mensagem suspeita, por exemplo, a Lupa, o Aos Fatos, está fazendo um trabalho maravilhoso de fazer essa checagem dessa notícia. Então, se a sua mãe recebeu essa notícia, vou dizer minha mãe porque eu me coloco afetivamente nesse lugar com a minha mãe, dessa confiança gerada, né? Então, se a gente já se coloca nesse lugar de ponte, e aí eu já mando para ela uma mensagem confiável de uma fonte, de um jornal que tem credibilidade, um jornal que está fazendo um trabalho sério, que tem a intenção de melhorar esse processo de comunicação, diminuir essa desinformação, eu posso mandar para ela esse link dessa notícia verdadeira. Então, assim, às vezes a gente fica bravo, né? Tá num grupo de família, o tio do WhatsApp manda a mensagem aí e a gente fica bravo, já chega lá discutindo. Eu acho que é muito além de discutir, é a gente se colocar como ponte de propor informação confiável, porque a partir daí a pessoa vai falar assim, opa, eu posso desconfiar e eu tenho alguém que me escute, que não vai me julgar ou me chamar de burro, etc e tal. E tem paciência com essas pessoas, eu acho que é muito importante. Ela te mandou uma mensagem falsa, você se propõe a mandar a verdade. Ó, cuidado aí, sem falar assim, xingando, né? Cuidado aí, olha aqui. Sim. Eu acho que essa mensagem é falsa. Olha aí, me fala. Então, se propõe, se colocar nesse lugar. Ah, entendi. Se colocar no Isso, local igual a que- Paulinha falou aí, e dar real também do risco dos roubos de dados. se colocar no lugar de colaborador, né? Eu boto fé demais que é essencial entender esse lugar, né? De onde viemos cada um, né? E qual a relação com esses Isso. canais digitais. E nesse contexto de eminência e de proliferação das fake news como prática de que ameaça a democracia, Mário, é importante compartilhar aqui rapidamente que já há movimentos sociais no mundo que pautam o direito fundamental à proteção dos dados como um direito humano. Exato. E essa discussão... Inclusive, está para ser aprovado no Brasil, né? Essa discussão se revelou a partir desses casos bem relevantes, dito relacionados às eleições, por exemplo, nos Estados Unidos em 2016,
sobre como o Facebook, enquanto mega plataforma multinacional, também coletava esses dados de forma ilegal e os vendia, os comercializava a empresas de comunicação que realizavam esses disparos em massa, influenciando de forma direta, desonesta e criminosa nos resultados das eleições, assim prejudicando a garantia de processos democráticos transparentes e, de fato, relacionados, coerentes com as escolhas populares, né? Importante ressaltar isso, porque às vezes nos grupos da família, ou nos grupos de trabalho, ou nos grupos das redes de amigos, isso pode soar como uma simples coisa, uma coisa trivial, é só um link, né, como esse que você deu de exemplo, é só um link, não vai dar em nada. A coleta desses dados influencia de forma direta nos processos democráticos, pode influenciar de forma direta nos processos democráticos, Exato. e o cidadão não tem a mínima noção de que ele está sendo manipulado, né, a partir disso. Então, muito importante. E nesse cenário você deu um exemplo bem relevante e atual, Márcio, relacionado à aprovação da renda básica emergencial para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Você teria rapidamente outro exemplo prático de mensagem difundida aí também, nesse contexto de coronavírus, e que mexe, né, com o medo das pessoas, com os desejos e, sobretudo, com as necessidades, né, Mari? É importante considerar Isso. que muita gente está com Por exemplo, medo. Exato. Por exemplo, a Ambev parou a produção de bebidas para produzir álcool em gel, certo? E aí, mensagens no WhatsApp diziam: com a grande disseminação do coronavírus no mundo, a Ambev está fabricando e distribuindo álcool em gel de forma gratuita. Veja os pontos de distribuição no site deles. Vai durar pouco, pois tem muita pessoa querendo ou pegando. Não estou conseguindo ler daqui. Então, assim, a Ambev realmente está fabricando álcool em gel, então tem uma base que é verdade, mas ele não está distribuindo, a Ambev não está distribuindo para a população, está distribuindo para hospitais. A Lupa fez essa checagem, né? O título da checagem é: verificamos, a Ambev distribuirá álcool em gel a hospitais e não à população. Então, nesse caso, ele mexe também com essa urgência, mexe com essa necessidade, com essa falta do álcool em gel no mercado. Então, é um link para roubar dados que a gente não sabe quem criou, por qual objetivo, né, específico, quem está por trás disso. Então, assim, tem pessoas que aproveitam desse momento, usam essa base verdadeira da informação, a Ambev realmente está fabricando, porém, não está distribuindo para a população. Então, tomar bastante cuidado. Nesse caso, por exemplo, você pode ir na rede oficial da Ambev para poder buscar saber, realmente a Ambev está distribuindo para a população? Porque seria muito lindo, né? Então, distribuir para a população. Então, é uma coisa que a gente queria que acontecesse. Então, quando a gente fala disso, realmente esses detalhes da mensagem. Não clica. Recebeu para o WhatsApp, não clica de qualquer jeito. Principalmente essas mensagens assim curtinhas, com um link que te chama para fazer uma ação, que te chama para essa urgência do corre que está acabando, né? Com essa escassez, né? Trabalha com esse gatilho de escassez. Sim, muito... Muito importante seu exemplo, então, e também, mais uma vez, ele se conecta com a necessidade urgente desses grupos sociais, né? Porque num segundo momento, de forma equivocada, o uso do álcool em gel se tornou algo mais essencial, dito como mais essencial do que um hábito básico de higiene que fomos ensinados desde o pré-primário, que é lavar bem as mãos com água e sabão. Né? Exato. O álcool em gel foi superestimado como o grande herói nesse contexto e, na verdade, buscando um pouco mais de informação, a gente sabe que água e sabão resolve o álcool em gel de forma secundária, entendendo que é importante frisar, Mari, falar de lavar as mãos e se prevenir, os procedimentos básicos de higiene.
nem metade da população brasileira tem acesso à água tratada e saneamento básico. Isso é um dado que tem correlação direta com o enfrentamento do coronavírus. Se a gente quer que as pessoas não se contaminem, a gente precisa olhar para contextos que estão à margem, para além do que é ideal e, infelizmente, é do que se coloca como realidade possível para grande parte da população. Então, o não acesso ao saneamento básico, mais da metade da população brasileira, acreditem se quiser, não tem. Em relação à informação, mais de 50% da população brasileira também não tem acesso à internet de qualidade, a banda larga, como a gente está usando aqui agora para se comunicar. Muitas pessoas no Brasil não podem consumir o conteúdo dessa live, que está abordando um conteúdo de forma checada, qualificada e com a intenção de informar. As pessoas não podem acessar porque não têm acesso à internet. Dentro dos aglomerados, morros e favelas, geralmente as residências são ocupadas as famílias, né? Há um superadensamento interno. O que significa? Uma residência pequena, um barraco pequeno, com um número grande de pessoas. Como fazer isolamento social, manter distanciamento? A gente precisa colocar essas realidades porque elas se contrapõem com essas indicações e se justapõem à proliferação também dessas fake news que se conectam a essa necessidade e, em muitos casos, ao desespero desses cidadãos e dessas famílias, né, Mari? E, nesse sentido, a gente pode tratar um pouco de como essas fake news afetam no cotidiano, né, das pessoas. Você tem quer abordar mais algum exemplo para a gente poder exemplificar desse cotidiano ou algum efeito, né, dessas fake news, de alguma pessoa que talvez tenha seguido alguma recomendação e tenha tido algum impacto ou algum retorno que afetou a sua vida negativamente de forma objetiva? Enfim. Então, um outro aspecto também para tomar muito cuidado é pensar em quem está dizendo essa informação. Por exemplo, essas dicas na internet, né? Não posso nem dizer que é fake news, mas eu estou dizendo de um processo de desinformação, ainda que tenha talvez uma intenção boa. Ensinar as pessoas a fazer álcool em gel e achar que essa pessoa vai fazer esse álcool em gel caseiro e vai estar protegida, ou utilizando, por exemplo, uma máscara de pano e vai estar protegida. Então, muito cuidado com essas soluções aí. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo de boa fé, mas cuidado, verificar as recomendações da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, sempre as informações oficiais. Então, se a OMS dizer, gente, essa máscara de pano aí não serve para nada, porque o vírus, se ele tiver, ele vai adentrar essas fibras do tecido, não serve, não use. Então, assim, tomar muito cuidado com essas dicas de internet aí, né? Todo mundo coloca um monte de coisa, chá de alho vai curar o coronavírus. Então, tem muita coisa desse tipo, e muita gente acredita, né? Então, é legal, assim, estar atento a informações de qualidade. Então, por exemplo, vamos falar de fonte oficial, né? Se você está procurando alguma coisa sobre saúde no município de Belo Horizonte, você vai procurar uma informação no site ou no telefone da Secretaria Municipal de Saúde. Então, está com dúvidas sobre alguma coisa, procura sempre a fonte oficial. Por exemplo, no caso da Ambev, né, do que a gente falou. No caso, a fonte oficial para confirmar essa informação é a assessoria de imprensa, né? Então, na verdade, é quem pode falar realmente se está fabricando ou não. Então, por exemplo, eu posso ir lá e buscar no site da Ambev e procurar informação nesse sentido. Apesar de que eu sei que muita gente não tem esse acesso, a gente pode ser ponte para muita gente, né? Levando isso pessoalmente, levando essas informações para ter cuidado sobre isso que clica, sobre isso que acredita, porque tem muita gente que não está colocando fé que tem um vírus, por exemplo. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele disse justamente isso. O avô dele acha que o vírus ainda está na China, que não chegou aqui, que aqui não tem isso. Então, como que você conversa com essas pessoas, né? Mais velhas, principalmente,
sobre esse processo. Então, assim, tentar ser didático mesmo, explicar o que é o vírus, a parte de informações oficiais. Então, assim, a gente buscar adaptar essa nossa linguagem para pessoas que têm menos acesso que a gente, que é um movimento muito bonito que está acontecendo nas periferias, né? Os líderes comunitários estão lá conscientizando essas pessoas, explicando o que significa num processo de educação mesmo, né? Que é muito bonito e muito importante. Total, e esse processo, essa ação, né, desses coletivos, sobretudo nas periferias, manifestam, né, como essas redes de solidariedade nos territórios periféricos não são novidade, elas existem desde sempre e demonstram como a periferia é ativa, né, Mari? Cumprindo um papel político que o Estado não alcança, né? Como você bem disse, se tratando da educação, né? Da educação para além dos muros da escola, nesse tete-a-tete, né? Pensando a pessoa mais idosa, a pessoa que está fora desses círculos onde a informação circula de forma mais qualificada, perceber esse deslocamento como uma possibilidade, né? E como apoiar essas iniciativas, né? São várias iniciativas, tanto em Belo Horizonte, né, no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro, sendo desenvolvidas, né? No Distrito Federal, tem o Max Maciel desembolando várias ações na Ceilândia, busquem aí quem estiver aí assistindo. No Rio de Janeiro, Raul Santiago, a galera do Coletivo Movimentos, do Perifa Connection também, no Morro do Alemão, na Maré, desenvolvendo várias ações para fortalecer e poder ajudar essas famílias e pessoas a terem, sobretudo, informação, mas também terem acesso à alimentação, aos recursos básicos, porque ainda não há nenhuma política pública efetiva que esteja segurando a onda dessa galera, né? Aqui em BH tem a galera na Serra, né? A galera do Baile da Serra, do Observatório das Quebradas, desenvolvendo uma ação também para arrecadar fundos, para comprar e distribuir cestas básicas no território. Então é importante somar esforços a essas iniciativas. Tem a ONG Transveste também, que está recebendo recursos e doações para poder fortalecer as pessoas transexuais e travestis que já sofrem com a falta de acesso a oportunidades de trabalho formal. Então, eles estão fazendo doação, né, de um pequeno recurso e cestas básicas também. Em São Paulo, tem a co-deputada da bancada ativista, Érica Hilton, a grande amiga que eu admiro demais, uma mulher política que também está fortalecendo as redes de arrecadação e solidariedade de recursos e suprimentos para serem distribuídos às pessoas transexuais e travestis no estado de São Paulo. Então, se conectem aí a essas experiências e fortaleçam. Pensem que mesmo que a gente esteja em situação de isolamento, a gente pode fazer muito, seja doando uma pequena quantidade em dinheiro ou uma grande quantidade, ou a quantidade que você tenha condição. Mari, e falando sobre, mais uma vez, alguns exemplos de fake news, eu fazendo uma pesquisa, né, sobre a nossa pauta. A gente tem quanto tempo, Du? Nós temos mais 12 minutos de conversa, mais 10 minutos, na verdade. Fazendo uma pesquisa, eu percebi a enxurrada de fake news, que é absurdo, assim, que circulam não só pelo WhatsApp, que é o foco aqui da nossa conversa, né, tratar disso, mas nos meios oficiais, né, observar como o próprio presidente da República, nos canais oficiais do governo, né, como da própria Secretaria de Comunicação, tem difundido isso desde o processo eleitoral de 2018. O que se agrava ele sendo presidente, ocupando o cargo máximo da nação brasileira, difundindo de forma irresponsável, de forma nada remediada, informações que não têm um mínimo de compromisso com a verdade e com a coletividade, né? E, além disso, eu percebi que a diversidade de fake news, Mari, falando que a Anatel está distribuindo pacote de dados para as pessoas de forma gratuita, falando que o surto de H1N1 no Brasil em 2009 matou mais que o coronavírus.
enfim, informações falsas que relativizam o cenário atual e que acabam confundindo o cidadão comum de onde e por onde começar, né, a buscar, além das informações verdadeiras, soluções, né, e no que confiar de verdade. Ô Mari, vamos ver se o pessoal aí tem pergunta. Galera, vocês que estão aí, A a Adri gente que mandou uma acompanha pergunta. aqui, pode mandar pergunta aí que a Mari, nossa especialista, está aí na dispor para responder a tudo e a todos. E quem não conhece, gente, a Mari, estudante de jornalismo, pesquisadora sobre fake news e checagem de fatos, está colaborando hoje aqui, protagonizando esse espaço, compartilhando um pouco de como a gente pode qualificar melhor os nossos diálogos e fazer uma redução de danos na proliferação de mensagens falsas. A Mari já sugeriu aqui várias ferramentas onde, né, ela sugere que a gente possa pesquisar e checar o link antes de clicar, que após um clique, milhões de dados já foram fornecidos sem a sua autorização, e isso gera um impacto a médio prazo enorme nos processos democráticos, né? Então, a Mari sugeriu aqui os portais da A Pública, Aos Fatos e da Agência Lupa. Todas essas três sugestões, e uma pessoa também aqui sugeriu, falou que qual é o nome? O El País também tem um portal de checagem de fatos. Então, gente, recebeu um link suspeito, não clique, tente copiar e levar para essas plataformas para poder checar se de fato esse link é confiável ou não. E sobre as perguntas, galera, podem ir mandando aí que a Mari vai desembolar. Ó, tem uma aqui, ó, a Adriane Assis, nossa amiga, Star Adriane, o arroba dela, enviou uma questão, Mari, para você. Claro que foi para você, né, amigo? Porque eu seria incapaz de responder essa pergunta. Mas brincadeiras à parte. Existe algum histórico de punição para quem cria ou inicia essas mensagens falsas? Então, como massivamente isso é muito novo, né? Quando essas pessoas que deliberadamente tinham a intenção de ganhar eleições, difamar o outro candidato, é relativamente recente enquanto marco no mundo, né? A partir de 2016, por exemplo, na eleição dos Estados Unidos, o fornecimento de dados pelo Facebook para beneficiar um candidato, né? No caso Trump. O mundo todo está aí nessa intenção de melhorar esses processos, porque não tinha nada em vários países, Alemanha, deixa eu ver aqui, que eu tenho uma listinha, na França. Então, assim, a partir de 2017 começam a fazer leis assim, sobre o discurso de ódio, mas nada era tão específico sobre fake news. Então, por exemplo, no Brasil, o TSE aprovou punição com prisão e multa para quem espalhar fake news. E aí já vale para eleições de 2020. Mas realmente, assim, de punição, exatamente por ser fake news, eu desconheço. Então, por exemplo, o PSOL ofereceu uma denúncia sobre as fake news contra a Marielle. Então, as pessoas aí estão, né, que promova calúnia, pode ser multa ou prisão de 6 meses a 2 anos. Então, assim, o mundo todo está aí nesse entendimento do que pode ser essas punições, assim. Mas realmente de estar sendo punido eu desconheço. Então, a partir dessa CPMI, então de tudo que está sendo feito, eu acredito que agora as leis fiquem mais rígidas e precisam mesmo, né? Tratando especificamente dessa questão. Então, por exemplo, se é caluniado na internet, você entra com uma ação comum. Mas pensando mesmo como notícia falsa, isso ainda não tinha uma legislação muito específica. É bem assim, 2017 para 2020, assim, em vários lugares no mundo. Eu pelo menos desconheço. E aí, já falando sobre esse processo de conhecimento, né? Não é sobre saber tudo, né? A gente não tem que saber tudo sobre todos os assuntos. A gente precisa saber onde buscar essas informações confiáveis, né? E aí eu trago já também uma questão, né? Que quando você desconfia de tudo, é mais fácil de você não... É mais improvável de você ser enganado, né? Então, a dúvida é o princípio da sabedoria, que é uma frase de Aristóteles. Então, a gente consegue
melhorar muita coisa desconfiando, né? Igual, por exemplo, depois da oficina de checagem no Juventude Negra Política, acho que você mandou um link para a Vicky, e a Vicky brincou. Ah, peraí que eu vou checar se esse link é verdadeiro. Então, assim, eu fico muito feliz se eu mandar um link para uma pessoa e essa pessoa for lá verificar se esse link oferece algum risco, porque é justamente isso que a gente tem que verificar, né? Não é sobre também, eu confio em você e você vai me mandar uma mensagem que pode ser verdade. Também tem um estudo que fala que quanto mais próxima essa relação e quanto mais você admira uma pessoa, é mais fácil você clicar num link que ela te manda. E muitas vezes elas podem mandar uma coisa que ela não verificou, uma mensagem antiga, por exemplo, já recebi de um professor que a Fenda, eu acho que o grupo Coca-Cola estava contratando um estagiário, mas era uma notícia de 2000 muito anterior, do ano anterior. Então, ele me mandou um link para clicar, porque era um processo seletivo, né? Não era deliberada essa intenção de me prejudicar e tal, mas era um link que levava para uma ação que não existia naquele contexto atual. Então, também utilizar de mensagens, né, antigas para falar de um contexto atual. Por exemplo, eu vi que a Manuela Dávila falou sobre uma amiga que o pai estava internada 7 meses atrás, nada a ver com coronavírus, e aí agora o filho do Bolsonaro, que agora eu não vou lembrar qual, postou sobre estudos sobre a cura do coronavírus, e aí ele usou essa foto para dizer que já tem uma pessoa curada a partir desses estudos. Então, assim, esse uso de falta de contexto também é bem problemático. Por exemplo, nas chuvas, né? O uso de mensagens... Oi? Sim, não, é só porque o nosso tempo está acabando, a gente precisa caminhar para o final. Beleza, e aí tem mais alguns pergunta? comentários aqui. Por exemplo, o Jonathan Oliveira, ele diz: meus pais ainda não acreditam nessa quarentena. Acha que não vai chegar em Sarzedo, região metropolitana de BH. Já tentei de todas as formas convencê-los. Moro deles e isso dificulta. E aí ele tem uma dúvida que é: como convencê-los de maneira simples a não cair em fake news? Acho que você já falou um pouco também sobre a questão do tratamento afetivo, né? O Thales também coloca... Mari, você acha que essa é uma tendência irreversível? Perguntas bem complexas. O Tonton também... Olha... a gente tem mais 2 minutinhos... E aí o Tonton comenta: infelizmente tem uma galera ganhando dinheiro com portais e canais no YouTube só para disseminar notícias falsas. Pois é, os interesses comerciais, a falta de compromisso com a cidadania e a coletividade, em detrimento porque muitas vezes, igual o Tonton diz aí, que tem muita gente ganhando dinheiro, né? Então, assim, ontem até conversando com os colegas de turma, um menino falou assim: quem difunde fake news, quem cria fake news, não tem nada para fazer. E aí que está o ponto. Essa pessoa pode estar ganhando dinheiro com isso, porque ela está fraudando os processos de comunicação e ganhando benefícios financeiros com isso. Então, assim, sobre ser irreversível. Eu acho que sobre as fake news não é que é um processo irreversível. A gente tem que falar mais sobre educação midiática, né? Sobre o que comentar nas redes sociais. Então tem que ter um marco, né? Tem que ser criada uma legislação específica sobre plataformas digitais da internet. Então eu acho que é esse o caminho, a gente se educar. E é um processo de educação que vai demorar muito tempo, com leis mais rígidas para quem difunde e cria fake news. Então, por exemplo, é importante que, por exemplo, essa CPMI continue trabalhando nesse processo, tendas ouvitivas, para a gente poder chegar nessas pessoas que têm esse interesse de ganhar eleições, ganhar dinheiro e benefícios próprios com isso. Então, eu não acho que é irreversível, é um processo que está se modificando. Então, eu acredito sim que vai chegar um momento que a gente vai ter mais informação de qualidade. Boto fé, é isso. Sempre com olhar no futuro, pensamento positivo, esperança, mas, sobretudo, com práticas diferenciadas para que a gente possa, de fato, mudar a realidade, né? Ô, Mari, nós estamos chegando ao final, a gente tem mais 30 segundos, então eu quero te agradecer demais por essa ideia super relevante, necessária, essencial, que a gente consiga difundir esse conteúdo, um pouco dessas reflexões e as sugestões que você fez aqui.
que diz respeito ao fortalecimento da democracia. Entender que informações falsas podem, de fato, influenciar na qualidade de vida de toda a população e, sobretudo, minar os processos democráticos. Então, só força, brigadão. Você tem 10 Você vai segundos deixar a para mandar um caixinha? beijo para sua mãe. Você vai deixar a caixinha para a galera Vamos mandar deixar o a número caixinha. para a gente mandar as informações confiáveis? Deixar o número de